Estamos novamente juntos, com mais uma noite de aprendizado, mais uma noite numa convivência harmônica entre todos nós. Hoje, apesar de toda a chuvarada, de toda a ventania, todos nós conseguimos chegar aqui com tranquilidade, conseguimos chegar em paz. E que possamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos. E que esta chuva lave a atmosfera da nossa cidade e ela não fique tão densa, tão pesada, fique mais leve, para que nós possamos nos sentir melhores. Hoje, na minha palestra, eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre os interrelacionamentos kármicos. Eu li um artigo muito interessante essa semana e achei muito legal assim, a colocação que o autor fez. Então, quero conversar com você sobre ela. Vou tentar fazer um desenho aqui, porque eu não sou artista. Para que eu consiga explicar de uma forma bem tranquila. Vou tentar fazer uma teia, tá, pessoal? Considere que isso aqui é uma teia. Mais uma. E que aqui no meio dessa teia tem uma criatura, uma pessoa chamada Zé. Vou dar o nome de Zé. O Zé tinha um relacionamento de muitos anos com o João. Eram sócios, amigos, trabalhavam juntos e se davam muito bem. O João, lá pelas tantas, casou-se, constituiu família e estava muito bem, gostava muito da sua esposa e era um casal jovem, casal promissor. O José era solteiro. E quando o João casou, ele não gostou muito. Ficou meio melindrado, assim, porque é óbvio que quando um casal resolve ter uma vida em comum, as amizades de solteiro já não vão ter as mesmas intensidades, né? As pessoas já vão procurar viver mais a dois, ter novos relacionamentos, cultivar relacionamentos com casais, enfim, o casal seguiu a vida. E o José não gostou muito deste relacionamento novo do seu amigo João. E lá pelas tantas, o José começou a gostar da Maria, que era a esposa do João. Ele ficou perdidamente apaixonado pela Maria, porque ele achava assim que a Maria era a esposa ideal, mulher inteligente. Aliás, todas as mulheres são inteligentes, não era só Maria. Mas viu naquela criatura alguém que despertou seus sentimentos mais nobres, vamos dizer assim. E passou a nutrir uma certa inveja do João. José com inveja do João, que havia casado com Maria. Ele tanto aprontou o José, que em determinado momento ele conseguiu passar a perna no sócio dele, que era o João. Conseguiu dar um jeito, manobras escusas, para tirar o João da sociedade. A coisa foi tão feia, a coisa assim foi tão, vamos dizer assim, de uma forma tão agressiva, que abalou inclusive o relacionamento familiar de João e de Maria. E lá pelas tantas, passando bastante necessidade, este casal, eles terminaram se separando. E o José viu a oportunidade de conquistar a Maria. João não conseguiu se levantar, não conseguiu se refazer. Entrou numa depressão profunda, ficou doente e cada vez de mal a pior. Então aqui nós temos o José. Quando ele aprontou tudo que ele pôde para o João, de uma forma negativa, de uma forma bem violenta, estudada mesmo, para prejudicar, o que foi que aconteceu com eles? Ele criou o que nós chamamos
de malha kármica, uma teia kármica, onde aqui está o José e aqui, vamos dizer em qualquer lugar, né? Aqui estava o João. Vocês notem que aqui vai haver uma ligação entre eles. Eles estão ligados por algum laço desta teia. O João terminou desencarnando de uma forma bem, vamos dizer assim, bem drástica, extremamente prejudicado, perdeu tudo que tinha, perdeu a família, perdeu o lar, e começou a nutrir um ódio violento pelo José. O José já não gostava dele, porque ele sentia inveja. Então, esse laço de ódio começou a fluir de ambos, de um para o outro. E essa ligação negativa entre eles foi ficando cada vez maior. A Maria, quando entendeu tudo o que estava acontecendo, tudo que o outro, quando o desencanto passou, o desencanto pelo João passou, porque ele não era uma pessoa boa, ele era uma pessoa cheia de artimanha, ele era malandro, queria se dar bem às custas de todo mundo, pisava nos outros, não era assim uma personalidade tranquila, uma personalidade boa, um bom marido, não era fraterno. E ela começou a compreender como essa pessoa era, ela também começou a se desencantar. Mas também já tinha perdido tudo, já tinha perdido o seu amor, vamos dizer assim. Estava com problema com os filhos. Foi abandonada pelo José, porque o José, dali a um tempo, se encantou por outro. E assim foi. E a vida da Maria foi de mal a pior também. A Maria terminou num estado bem lastimável, vamos dizer assim, com seus filhos. Não passavam fome, mas passavam muito trabalho, e ela foi ajudada pela sua família, para poder se levantar. Quando isso aconteceu, a Maria também se ligou karmicamente com o José. Então vocês vejam, nós temos a ligação kármica aqui dos três, os três ligados por laços de ódio e de revolta intensa. João e Maria nutrindo um ódio violento pelo José e lançando cargas energéticas violentíssimas contra ele. E ele devolvendo aquelas cargas energéticas. Quando isso acontece, isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer família, em qualquer grupo familiar, qualquer tipo de relação que nós temos, nós criamos o que nós chamamos de grupo kármico. Aqui tem um grupo kármico negativo. Grupo kármico, malha kármica, prisão kármica, interprisão kármica. Ou seja, pessoas que estão ligadas intimamente por laços de ódio, laços desarmônicos. E esse tipo de situação, ele ao longo dos anos vai evoluindo. Às vezes um encarna, tem um encarnado, dois desencarnados, tem dois encarnados, um desencarnado. E aqueles laços de ódio vão se fortalecendo cada vez mais, eles não se rompem, eles ficam cada vez mais intensos. Isso é muito comum de acontecer. Os maiores dramas, as maiores obsessões, normalmente são por problemas de relações amorosas. São as mais difíceis de serem trabalhadas e de serem tratadas, de serem perdoadas entre aqueles que estão envolvidos. Mas o tempo foi passando, os séculos foram passando e esse trio, uma hora encarnava, uma hora desencarnava, uma hora encarnava, uma hora desencarnava. E eles continuavam fortalecendo esses laços de ódio. Estava concretizada a interprisão deles, kármica. Por quê? Isso é uma prisão. As pessoas elas se aprisionam dentro dessas energias negativas e, aliás, elas só entram nesses quadros porque ambas estão negativas.
se elas não estivessem vibrando nesta situação de negatividade, de ódio, elas não entrariam neste tipo de conluio, vamos dizer assim. O que essas pessoas podem fazer para sair dessa situação? Só tem um jeito de sair da situação. Em algum momento, um deles quebrar essa cadeia. Alguém tem que quebrar essa cadeia, cortar esses laços. Como é que eles são cortados? Através do amor, através do perdão, da bondade, da compreensão. Fora isso, não tem outro jeito. Jesus já dizia, né? O amor lava os pecados do mundo. É a única forma que nós temos de quebrar esse tipo de laço é através do amor. Dizem que o amor é a moeda mágica que a única moeda que paga e acaba com todos os pecados, com todas as dores. Nós não temos como sair dessa situação nos revoltando cada vez mais. As pessoas normalmente, por fatos negativos na sua caminhada, na sua vida, elas ficam muito revoltadas. Ou porque perderam nos negócios, ou porque na família não andavam muito bem as relações, e o casal se separou e cada um foi para o seu lado, e um não aceita, o outro não aceita, coisa e tal. E vai se criando esses ódios entre as pessoas, esses laços de ódio. E a única forma que nós temos de sair dessa energia, dessa sintonia, é alguém quebrar essa cadeia. Vamos dizer que em determinado momento, a Maria conseguiu compreender e perdoar. Ela perdoou o José e entendeu o seu marido, porque o seu marido havia tomado determinadas atitudes e reagido daquela forma como ele reagiu, com ódio, com revolta. A Maria conseguiu quebrar este laço, conseguiu quebrar essas algemas aqui. Mas os dois ainda continuaram. Os dois continuaram ainda se degladiando, ora no astral, né? Ora encarnados, em diversas situações de vida, porque nas próprias famílias, se nós analisarmos, nós vamos ver que muitos familiares não se dão bem. Tem familiares que brigam, tem irmãos que brigam, tem pais e filhos que não se aceitam, e assim consecutivamente. Se nós analisarmos todas as famílias que nós conhecemos, nós vamos perceber que algum membro não se dá bem com alguém. Então, em caso de herança, coisa gritante, não vamos nem a tanto, não vamos nem falar na hora da herança. Na hora da herança não existe irmão, não existe mãe, não existe pai, não existe ninguém, é briga mesmo. Mas, por quê? Porque a maioria dos inimigos, vamos dizer assim, eles recebem a graça de encarnar na mesma família para que eles consigam desmanchar esses laços de ódio, esses laços de revolta, essas energias negativas que ainda estão vibrando no astral e estão fazendo este elo de ligação entre os dois, só que não foi quebrado. A Maria aqui já conseguiu, ela já saiu, ela não está mais dentro deste grupo de interprisão kármica, de prisão. As pessoas se aprisionam. O karma negativo, quando nós temos uma carga negativa muito grande, ela nos aprisiona, nos impede de crescer, de sermos livres para melhorarmos. Porque nós não conseguimos nem raciocinar, nós só pensamos na vingança, no ódio e na raiva que nós temos, que nós queremos descontar naqueles seres, que não nos compreendem, que não nos entendem. Então, nestas alturas, vamos dizer assim, da vida, né, a Maria se desvencilhou dessas relações negativas e passou a ajudar esses dois aqui, passou a ajudar o José e o João, para que eles se reconciliem e consigam, na caminhada evolutiva deles, dar um passo adiante. Consigam ter uma reencarnação melhor, mais tranquila, se amparando, se ajudando. Eles ainda não conseguiram, eles ainda estão brigando. Eles ainda não conseguiram desmanchar esses laços. Por quê? Um é o algoz e o outro é a vítima.
E assim eles vão se alternando nestes papéis ao longo das reencarnações. O algoz, ele vai ter sempre essa carga negativa em cima dele, porque ele é o algoz, foi ele que provocou a derrocada de uma pessoa através, vamos dizer assim, de um ato insano, né? E ele tem essa vibração kármica negativa em cima dele. E ele vai ter que fazer alguma coisa, de alguma forma, em alguma época da vida dele, em alguma encarnação, para ajudar aquele outro ser. Como vai fazer? Isso aí não sabemos, isso aí depende de várias circunstâncias. A vítima, em contrapartida, ela tem a chance de se livrar desses laços negativos, cortar esses laços através do perdão. Talvez o outro até continue a odiá-la, mas ela, no momento em que ela perdoar, ela vai conseguir dar um salto de qualidade e vai até, quem sabe, ajudar aquele outro ser que ficou para trás. Não evoluiu porque ainda está imantado no ódio. Então, quando nós passamos a analisar as pessoas, os grupos que nós estamos ligados, nós passamos a compreender, a olhar as pessoas com mais amor, a entender aquelas pessoas, os defeitos. Passamos a admirar as pessoas com as suas qualidades, porque nós temos uma tendência muito grande de simplesmente detonar com as pessoas. Não achamos aquela pessoa que não serve para nada, ela não é boa, ela não presta, ela é ruim, ela é isso, aquilo, aquilo outro. Nós temos uma mania muito feia de colocar defeitos nas pessoas quando nós não gostamos. E não olhamos para nós. Nós achamos que nós somos o supra-sumo da maravilha, que os outros todos têm defeitos. Então, nesses grupos, nesse tipo de relacionamento, a única coisa que vai conseguir separar esses algozes é o perdão. É eles, algum deles, entender que está na hora de mudar, que está na hora de perdoar e ter um novo recomeço. E talvez até estender a mão para aquele ser que ficou retido e mantado, né, nessas situações de ódio e raiva, para que ele tenha uma encarnação produtiva. O karma negativo, ele vai nos aprisionar ao longo da nossa caminhada. Nós vamos ter dificuldade de evoluir, dificuldade dos nossos programas encarnatórios, de concluir os nossos programas. Não que a gente consiga cumprir tudo que nós planejamos. Talvez a gente consiga, sei lá, 1%, 2%, 5%, 10% e vai ser muito feliz. Nós nunca vamos, dificilmente, nós vamos conseguir cumprir 100% daquilo que nós viemos fazer. E nós viemos fazer pouco, nós não viemos fazer grande coisa. Nós viemos para ser melhores, nos tornar cidadãos melhores, mães e pais melhores, ser melhor, cidadão cósmico melhor, compreender aquele outro cidadão que está caminhando junto conosco. Viemos praticar a bondade, viemos praticar o amor, o entendimento, a compreensão, o perdão. E nós temos muita dificuldade de tudo isso, porque nós nos achamos melhores que os outros. Nós não conseguimos compreender que os outros seres têm as mesmas necessidades que nós. E talvez nós até sejamos mais endividados e mais necessitados que aqueles que estão ao nosso redor. Nós, quando estamos participando desse grupo de relacionamento, só temos essa chance, através do amor, da aceitação e do perdão, quebrar esses vínculos. A partir do momento que nós quebramos esses vínculos, nós, através de uma nova oportunidade reencarnatória, nós vamos conseguir, juntos, nos apoiando, sair dessa situação. O algoz vai ser sempre algoz, até o momento em que ele resolver trabalhar em prol daquele ser. Porém, a vítima, ela tem a chance
de entender, de aceitar, de perdoar e estender a mão. Os dois, aliás, em qualquer situação, os seres têm a chance de estender a mão. Cristo estendeu a mão para nós, abriu os braços, nos perdoou, nos aceitou do jeito que nós éramos, para que o mundo se tornasse melhor, para que a luz atingisse o nosso planeta. Se sacrificou em prol da humanidade e nós estamos até hoje com muita dificuldade de compreendê-lo. Não compreendemos Cristo e não compreendemos o nosso irmão. Nós não precisamos nem ir tão longe. Nós temos dificuldade de compreender aquele companheiro que está junto conosco na nossa família, nosso marido, nossa mulher e os nossos companheiros. Então, pessoal, era o recado que eu queria deixar para vocês, para que nós pensássemos um pouquinho mais sobre os nossos relacionamentos, sobre as pessoas que estão caminhando conosco, que estão nos ajudando. Às vezes, aquela pessoa que está junto conosco, que é o nosso desafeto, é a pessoa que veio para nos mostrar aquilo que nós temos que fazer. Ela veio justamente para isso. Ela está perto de nós para que nós mudemos. É através dela que nós talvez possamos nos tornar melhores. Vamos então apagar as luzes ali, pessoal.